Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma reunião do Interact Clube de Franca. Para quem não me conhece, eu sou a Bia, presidente, e hoje nós vamos iniciar uma palestra, um bate-papo com a Camila, que é uma psicoterapeuta recomendada pela Lavínia, que é uma associada nossa. E eu vou passar a palavra para ela se apresentar um pouco, falar sobre o assunto. E eu espero que vocês gostem, participem, podem mandar dúvidas no chat, liguem o áudio, liguem as câmeras e sintam-se à vontade, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês desde já. Oi, pessoal. Como a Bia já me apresentou, eu sou Camila Castro, psicóloga, né? Fui convidado, muito feliz pelo convite. Obrigada, Lavínia. Obrigada, Bia. Obrigada, André, pela oportunidade da gente poder pensar um pouquinho junto a respeito desse mês, né? De um tempo para cá, cada mês passou a estar em evidência, né? Então, às vezes, nós temos aí o Setembro Amarelo, não começou no Agosto Lilás, né? O Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, e agora é a vez dos homens, né? No Novembro Azul. E a importância da gente pensar no Novembro Azul é a respeito da saúde masculina. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque aí fica melhor para que vocês possam, né, visualizar o que eu preparei aqui, né? São slides, né? Tranquilo aqui, deixa eu ver. Só um minutinho, que eu já estou compartilhando a minha tela. E aí vocês vão poder visualizar o que eu preparei para a gente hoje, tá? Então, vamos lá. Compartilhar tela. Aqui, ok. Então, vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Tá tudo ok. Então, tá bom. Então, eu vou deixar aqui as miniaturas para que eu possa seguir. Então, como eu já me apresentei, vamos pensar, então, agora no Novembro Azul, né? A importância de se cuidar. E quando a Bia me contou, né, sobre o grupo, sobre qual seria a faixa etária de vocês, eu fiquei pensando como trabalharíamos o Novembro Azul com adolescentes. Por que com adolescentes? Porque normalmente esse é um tema voltado para o público adulto. E eu falei, bom, como que vamos trabalhar isso? E o bacana, né, de eu ter entrado nessa, mergulhado nesse tema, para atender vocês hoje, foi perceber que o cuidado, ele começa desde muito jovem, né? Desde muito cedo, esse cuidado começa. Então, vai ter, né? Vão ter informações aqui para que vocês comecem a pensar desde agora, nesse cuidado com a saúde. Aí, como eu estou vendo aqui que estamos em muitas garotas, né? Aí a gente pode pensar, bom, eu não sou homem, mas eu tenho um pai que eu amo, eu tenho um irmão que eu amo, eu tenho um avô, um tio, um conhecido, um amigo que eu amo, e para que eu fique bem, essa pessoa também tem que estar bem. Então, às vezes, eu posso ser o responsável para informar, para ajudar, para incentivar a buscar ajuda, né? Então, o Novembro Azul, ele é voltado, né, para a saúde do homem. Hoje, o foco é no câncer de próstata. Por que é no câncer de próstata? Aqui vocês vão ver no próximo slide que o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte, né? Então, assim, em homens, né? Então, assim, esse é o foco do Novembro Azul, mas se estende para todas as doenças do homem, tá? Então, doenças cardiológicas, doenças neuronais, todo tipo de doença. Mas o foco é no câncer de próstata, porque, pessoal, olha só os números, né? Entenda o porquê fazer parte do Novembro Azul, entenda por que é importante. Olha só o número, né? De 2017, vocês devem estar vendo aí, de 2017, 15.391 pessoas, infelizmente, perderam a vida
com câncer de próstata. É um número muito alto, né? Então, assim, e estimativa de novos casos, olha só, 65.840. É muita gente, né? E vocês talvez até conheçam pessoas que já foram acometidas pelo câncer de próstata, pessoas que às vezes estão em tratamento. Eu vou dividir com vocês uma experiência. O meu pai teve câncer de próstata. Ele já faz 16 anos que ele teve, ele descobriu até que precoce, né? Ele estava fazendo exames de rotina, fez os exames, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, descobriu. E logo que descobriu, começou o tratamento, né? Fez a cirurgia, que é a retirada da próstata, e depois ele, no caso, e também a maioria das pessoas que descobrem precoce, faz a radioterapia. E hoje ele já é um senhor, né? Meu pai já é um idoso, eu tenho 31 anos, então meu pai já tem aí seus 70, né? Então, assim, hoje tá saudável, tá bem, porque descobriu precoce. Mas se talvez ele não tivesse buscado esse cuidado antes, talvez hoje eu não estaria aqui contando isso para vocês felizes. Talvez eu estivesse triste contando, olha, perdi o meu pai para o câncer de próstata, mas não é o caso. Temos o meu pai, inclusive ele faz sempre os tratamentos, então assim, é uma experiência, é a minha experiência que eu estou dividindo com vocês, mas talvez vocês conheçam outras pessoas. Então, por mais que você não está na idade, ou você não é um garoto, mas você tem na sua vida homens que você ama, que você quer bem. Então, por isso que é importante falarmos do Novembro Azul com todo mundo, tá? Então, essa é a importância de falar no geral do Novembro Azul. Mas por que a gente vai falar com adolescentes? Que foi até o que eu comecei falando, né? Falei, nossa, pensar do Novembro Azul para adolescentes? Por quê, né? E aí, como vocês talvez já até devem ter escutado, né? A adolescência, ela é uma fase marcada por transformações, né? Muitas coisas acontecem nesse período na vida de um garoto, de uma garota também, mas nós vamos focar hoje nos garotos, tá bom? Então, muitas mudanças acontecem. Na puberdade, não é apenas o corpo que se transforma, né? Não é só o corpo que passa por transformações. Tem aquele famoso estirão, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é quando o adolescente cresce, né? Muito rápido. Tem a mudança da voz, que às vezes engrossa, às vezes afina. Tem também as alterações psicológicas, né? As alterações emocionais, alterações de comportamento, porque ora ele era uma criança que vivia sob os cuidados dos pais, ora ele passa a ser responsável por ele. Então, antes, por exemplo, que eram os pais que davam banho, os pais que cuidavam da higiene, já não é mais assim que acontece. Cada um vai ser responsável por si a partir desse momento, né? Então, são mudanças que contribuem para essa questão do autocuidado, tá? Que vai ser o nosso foco hoje, pensar no autocuidado. Nessa fase da adolescência, descobertas também fazem parte, né? E essas descobertas, elas precisam ser vividas de forma responsável. Por isso, nessa fase, devem começar a assumir o cuidado e o controle com a sua saúde. Então, vamos pensar, muitas vezes os adolescentes querem ser responsáveis por muitas coisas, né? Eles querem tomar decisões, eles querem sair, eles querem encontrar pessoas, muitos já têm relacionamento afetivo, né? E com isso vem também a questão dos cuidados com a saúde, a responsabilidade, o comprometimento. Então, pense todos, né? Todos vocês que estão aqui comigo hoje, a importância de você ser o seu herói. Você ser o herói da sua saúde e zelar para que você desfrute sempre de muita saúde física, de muita saúde mental, de uma saúde das emoções bacana. Então, assim, é importante você ver que você é o responsável para que as coisas caminhem bem. Tem algumas coisas que fogem um pouquinho do nosso controle quando é no campo das emoções.
No campo da saúde, também, às vezes nós somos surpreendidos, mas se trabalharmos sempre na prevenção, no cuidado, é mais fácil. Como eu dei o exemplo, meu pai já era um senhor, descobriu precoce, o que ele estava fazendo? Tratamento, exames de prevenção, rotina, e de repente descobriu. Então, no caso dos adolescentes, qual seria a prevenção? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Vou deixar um suspense aí para vocês pensarem qual seria a prevenção no caso dos adolescentes, tá bom? Vamos caminhar. Na adolescência, nós, psicólogos, consideramos a adolescência aí de 10 a 19 anos. E de 10 a 19 anos, olha só quantas doenças que são comuns entre os adolescentes. São muitas, né? Ó, arritmia cardíaca, câncer ou de cabeça ou de pescoço, diabetes, disfunção erétil, né? As DSTs, que às vezes não se protege como deveria. Só um minutinho, deixa eu beber uma água. A questão da ejaculação precoce, muitos adolescentes sofrem com isso também. E tem esse nome que eu achei difícil, né? Que é hipercolesterolemia familiar, que é colesterol. Que é problema de colesterol, mas de cunho hereditário, né? Um nome difícil para falar uma coisa simples. Hipertensão arterial, infecção urinária, melanoma, né? Que são as manchas, e prostatite. Então, olha quantas doenças, infelizmente, são comuns entre os adolescentes. Então, é onde que a gente precisa de pensar que muitos fatores individuais, fatores genéticos, fatores biológicos, fatores como idade, vai contribuir para o desenvolvimento dessas doenças que nós falamos aqui. Mas também tem a questão de má alimentação, a higienização adequada. Eu não coloquei aqui, mas eu acrescento, né, que eu vejo que faltou, hábitos saudáveis. Hábitos de vida saudáveis. Então, o quê? Um sono regular, uma alimentação regular, um comprometimento consigo mesmo, né? Falar assim, não, peraí, eu sou alguém importante, então eu preciso de cuidar de mim, eu preciso de zelar por aquilo que eu como, eu preciso de preservar o meu sono, né? Eu preciso de cuidar. Por quê? Temos, sim, os fatores genéticos que nos levam para o desenvolvimento dessas doenças, porém, temos também os fatores que são de risco e que pode nos acometer no decorrer do caminho. Talvez eu não tenha nenhuma predisposição genética para ter, sei lá, arritmia. Mas, às vezes, eu tenho hábitos de vida, sou tão sedentário, como coisas que não me faz bem, faço isso, e acaba que eu desenvolvo diabetes, E isso abrange meninos e meninas, garotos e garotas, tá bom? Não é só específico para os meninos. Então, esses são os fatores que contribuem, tá? E aí, eu já vou voltar lá em o que a gente deve fazer para prevenir. Mas agora, eu vou dividir com vocês uma coisa que eu fiquei surpresa. Eu não vou conter o meu susto e vou dividir com vocês uma questão. Enquanto eu estava preparando, né, o que eu ia fazer, eu fui indo um pouco mais a fundo no assunto do Novembro Azul, e eu me deparei com essa informação que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, vou deixar vocês lerem e já volto. Olha só, você sabia que todos os anos 1.600 brasileiros têm o pênis amputado por causa do câncer de pênis? Eu fiquei assustada, porque é um número muito alto, né? E olha só, a principal causa desse tipo de câncer é a má higiene íntima. Então, olha o quanto é importante a questão do autocuidado. E o Novembro Azul traz esse olhar para a gente olhar, para a gente cuidar, para a gente valorizar a importância de hábitos de vida saudáveis, né? Nós estamos falando
Aliás, nós não estamos falando de fatores genéticos. Ah, eu tive porque meu pai teve, porque... Não, não, não. Esse aqui que nós estamos falando é um câncer até comum. E olha como que fala? Olha o ponto que chega de chegar a precisar de amputar o membro. Então, é algo que é muito sofrido. Pense, né? É algo muito sofrido para quem precisa de passar por essa situação. E, às vezes, para optar continuar em vida, ele precisa de perder uma parte dele. E aí, é algo que pode ser evitado com uma simples higienização. Algo adequado, algo saudável, para que ele tenha, né, desfrute de boa saúde. Então, eu não sabia dessa informação, fiquei muito surpresa e, né, quis contar para vocês isso, para a gente perceber o quanto nós somos, muitas vezes, responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, desde pequenas coisas, desde o hábito de escovar os dentes, desde o hábito de fazer a higiene íntima, desde o hábito de me alimentar com uma variedade de coisas maiores, né? Tudo isso vai contribuir. E aí a gente vai para a parte que eu falei lá atrás, que é a questão de o que fazer. O que eu devo fazer? Então, eu preciso sempre de ter uma higiene correta, de ter hábitos de vida saudável. Se preciso, buscar ajuda profissional, não ter vergonha, conversar com a mãe, conversar com o pai, conversar com um amigo que seja confiável, que realmente possa te ajudar naquela necessidade que você apresenta, né? E assim, se proteger. Como eu falei aqui no slide anterior, a questão da DST, ela é algo muito comum entre os adolescentes. Então, hoje, a gente precisa de, né, fazer uso dos métodos para proteger a transmissão da DST, porque às vezes é uma coisa simples, mas que pode mudar tudo, como a questão da higienização que eu acabei de falar. É só uma questão de um banho adequado, de uma higiene adequada, sabão, essas coisas, e acaba, às vezes, chegando a um ponto muito mais sofrido. Então, procure ajuda sempre e se proteja, né? Também faça a sua parte, né? Então, o que fazer? O que fazer a gente já falou. Vamos agora para a questão da prevenção, né? Olha só, diagnóstico precoce, né? É o que aumenta as chances de cura para mais de 90%. Então, olha só, é um número muito alto de 100 pessoas que foram acometidas, que são acometidas pelo câncer de próstata. Se eles descobrem precoce, 90 tem condição de chegar à cura, de voltar a uma condição de vida saudável. Então, assim, é um número alto, mas as duas primeiras palavrinhas dizem tudo. Diagnóstico precoce. Quando nós temos um diagnóstico precoce, nós temos grandes chances de se recuperar. Porém, se às vezes a gente deixa, não se importa, não valoriza essa informação, aí é onde que, infelizmente, pode dar problema, né? Então, assim, ó, homens que têm casos de câncer na família, especialmente o câncer de próstata em parentes de primeiro grau, o que é parente de primeiro grau? É pai, tio e avô, né? Ou tia, avô, vó. Quando tem ali, né, específico no câncer de próstata, pai, tio e avô, ou pode ser também que a mãe teve câncer de mama, outra pessoa, sei lá, teve câncer de ovário, teve outro tipo de câncer, é importante procurar já o urologista, que é o que cuida, né, da saúde do homem, já aos 45 anos. Então, se tem 45 anos e tem caso, tem histórico de câncer na família, é hora de buscar ajuda, tá? E no caso de homens sem antecedentes, eu esqueci da palavrinha sem ali, homens sem antecedentes devem fazer os exames a partir dos 50 anos. Então, tem essa diferença aí. Quem tem histórico na família precisa de adiantar 5 anos para começar a fazer a prevenção,
Porque, às vezes, se começar com 50, já não é prevenção mais, já é remediação, já precisa, às vezes, de tratamento. Então, assim, são coisas, como eu estou falando, pequenas, mas que podem mudar toda uma história, todo um contexto, tá? Bom, pessoal, até aqui, tá tranquilo? Tá confuso? O que vocês estão achando? Tá difícil? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, Tá então tá ótimo. bom. Qualquer coisa vocês vão me falando. Às vezes, se eu estiver falando muito rápido ou não está fazendo sentido, vocês fiquem à vontade, por favor, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Falamos da prevenção. Se não conseguiu encontrar, né, bons resultados na prevenção, se não conseguiu prevenir, aí a gente vai para a questão do tratamento, tá? Então, aqui, no estágio inicial da doença, na maioria dos casos, o tratamento é feito por cirurgia e radioterapia, que é, eu não sei se vocês lembram, que é o que eu falei lá no começo que o meu pai fez. Ele fez a cirurgia e a radioterapia. Ele fez algumas sessões que eu já não me lembro, faz 16 anos, né? Mas deu tudo certo, tá tudo bem. Já quando o câncer está localmente avançado, quando eles no local, né, ele está avançado, é realizado por uma combinação com terapia hormonal. E aí é um pouco diferente o tratamento, às vezes é um pouco mais sofrido, tá? Então, assim, sempre é melhor a gente trabalhar com a prevenção. Quais são os exames, né? Mas quais são os exames desse período de câncer de próstata? O que eu preciso de fazer quando eu for avaliar isso? Vai fazer PSA, que é uma coleta de sangue normal, né? É um exame de sangue. Quando tem uma certa idade, a partir de determinada idade, aí precisa de, às vezes, fazer um toque retal pelo médico urologista, tá? Mas são casos específicos, não são todos. Passa pela ultrassonografia, ultrassom, né? Faz avaliação do jato de urina, é uma medição que eles fazem, e faz o exame de urina de laboratório e faz biópsia também. Então, assim, todos esses exames, eles acontecem normalmente a partir dos 45 para quem tem caso na família e a partir dos 50 para todos os homens em geral, tá? Mas, o que vai acontecer aqui? O médico que for avaliar o paciente, ele que vai determinar qual exame vai ser necessário. Com você nós vamos fazer um ultrassom, depois nós vamos fazer isso. Não vai ser sempre todos. Isso é diagnóstico, isso é critério, isso é avaliação do médico. Para cada caso, para cada história, é um tratamento. Por quê? Para cada história é um tratamento? Porque nós somos únicos. Nós não somos iguais. Por mais que nós tenhamos semelhanças, nós somos seres individuais, né? Não é à toa que a gente fala um indivíduo, outro indivíduo, porque nós somos seres individuais, seres únicos, e sendo seres únicos e individuais, nós somos responsáveis por nós, e nós somos responsáveis pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Então, é onde que a gente precisa de procurar ajuda. E aqui, um slide para a gente pensar o que não deve fazer. O que a gente precisa, assim, ó, de riscar e de jeito nenhum a gente deve deixar isso tomar conta, que é o quê? Preconceito. Ter preconceito de ir ao médico, ter preconceito de realizar os exames, preconceito de cuidar de si, não faz muito sentido. Às vezes a pessoa fica, né, receosa de ir ao médico e já pensou se ela precisa de ajuda e deixa de ir pelo preconceito, por conta do preconceito, ela perde a oportunidade de se tratar. Aí acaba que ela perde a vida por conta do preconceito. Então, às vezes, não faz muito sentido, né? Outra questão que a gente não pode fazer de jeito nenhum, fazer pacto de não contar para ninguém. Aquela coisa de eu juro, eu morro com isso, mas eu não conto para ninguém. Eu já peguei vários pacientes assim, que tinham sinais, tinham sintomas, já estavam em
em graus avançados, mas ficava resistente, eu não vou contar. E eles até me proibiam de contar para a família, mas eu não posso fazer isso, né? O meu compromisso é com a vida, com muito jeitinho a gente vai tentando encontrar uma saída, mas não façam isso. Qualquer diferença que você notar em você, fale com o responsável, fale com alguém de confiança, procure ajuda sempre, né? Veja o quanto a prevenção salva vidas. E não realizar os exames necessários. É uma coisa que não se deve fazer. Precisamos sempre realizar os exames necessários, tá bom? Porque é isso que vai dar o nosso, o parecer realmente de como estamos, tá? Então, nesse momento, né, André, você acha que você consegue passar o vídeo? É um vídeo, pessoal, de 1 minutinho, ele é bem curtinho, foi eu mesmo que gravei, que eu postei, eu costumo fazer algumas postagens no Instagram, e ele é um vídeo curtinho, e aí essas informações são complementares ao vídeo. Se não der certo de passar o vídeo, tranquilo, depois vocês recebem pelo WhatsApp, tá? O que é importante são essas informações, se vocês quiserem tirar foto, printar a tela, são informações importantes essa que nós temos no slide aqui. Olha, são 2 vídeos, ok? Só um. Eu devo ter mandado 2 vezes, mas é só um. Pessoal, eu sou Camila Castro. Esse, né? Isso. Olá, pessoal. Eu sou Camila Castro, psicóloga. E nesse mês que estamos em evidência com Novembro Azul, Peraí, né? que não tá tocando. É um mês de conscientização. Aqui tá passando, só não tá aparecendo na tela. Ah, tá passando para mim aqui. Os homens têm dificuldade de procurar ajuda, de realizar o exame, né? E o que a gente precisa de pensar é que quando... Não, mas não tá legal. Tudo bem. Ele ficou em segundo plano. Eu acho que você também tem que compartilhar o áudio, não tem? Ó, ele tocou, mas eu acho que eu vou tocar novamente, se vocês não se incomodarem, porque eu acho que ele ficou em segundo plano. Camila? Oi? Olá, Ai. pessoal. Eu sou Camila Castro. Eu vou voltar, eu acho que eu apertei aqui, ó, ao invés de apertar aqui. Tá vendo? Aí, tá excelente. Tá bem grande agora. Pessoal, eu sou Camila Castro, psicóloga. E nesse mês que estamos em evidência com Novembro Azul, né? É um mês de conscientização e prevenção às doenças masculinas, com uma ênfase maior. Muitas vezes, os homens têm dificuldade de procurar ajuda, de realizar o exame, né? E o que a gente precisa de pensar é que quando buscamos essa questão do cuidado, de estar atento aos sinais que o nosso corpo apresenta, nós podemos precocemente descobrir algo. Então, homens, te convido a desprender-se dos preconceitos e buscar melhoria na sua qualidade de vida, a fim de que você possa desfrutar de mais momentos prazerosos com as pessoas que são importantes para você. Então, cuide de você também, tá bom? Eu vou deixar algumas dicas aqui para que você procure ajuda. Um abraço, até mais! Muito bom. Obrigada, viu, André? Obrigada mesmo. Agora se eu você volto quiser lá. voltar ao slide, você pode compartilhar Eu volto lá. novamente. Ok. Aí, voltando, pessoal, como eu disse aí no vídeo, né? É um vídeo bem curtinho, mas é para a gente pensar da questão principal do preconceito, da gente se desprender disso,
né? E poder buscar ajuda. Porque quando eu busco ajuda, eu consigo cuidar de mim e, consequentemente, das pessoas que eu amo. Por que, consequentemente? Porque quando eu cuido de mim, todos que eu amo e todos que me amam poderão desfrutar da minha companhia, da minha alegria por mais tempo. Então, é onde que eu falo, da gente poder cuidar dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos familiares. Então, assim, por mais que eu não sou homem, e o novembro é para os homens, mas eu tenho homens importantes na minha vida. Quando eu falei para vocês aí, se quiserem printar, se quiserem tirar foto, é porque, ó, nesse slide tem essas informações, por exemplo, ó, de aqui um 0800, que vocês podem ligar, precisa de estar com documentos pessoais e cartão do SUS em mãos, por quê? Quando você liga esse 0800, por exemplo, é do AME, né? Vocês devem conhecer, o Ambulatório Médico de Especialidades, nós temos um aqui em Franca, mas esse trabalho, ele é para todos os AMEs, né? E quem liga, né, homens que já estão nessa idade aí, acima de 50 anos, consegue agendar sem encaminhamento, sem burocracias, só ligar, só estar com os documentos, ligar, e consegue passar por consulta, tanto com um urologista e cardiologista. Então, assim, passa por essas duas especialidades, tá? E realiza aqueles exames que eu falei. Então, vai realizar exame de sangue, exame de urina, o cardiologista vai pedir um eletrocardiograma, então vai fazer aquele check-up que é o que está em evidência agora no Novembro Azul, a importância desse cuidado com os homens. Então, quem não anotou, anota aí um 0800 facinho, passa para o pai, para a avó, para o amigo, compartilha no grupo da família, manda para todo mundo, informação boa. E é gratuito, né, gente? É um atendimento pelo SUS, isso é gratuito, não tem custo nenhum, tá? Então, assim, façam isso. A gente pode salvar vidas com a informação, tá? E, bom, prosseguindo aqui, então, já estou caminhando para a gente encerrar, tá? Onde que você também pode procurar ajuda, né? Você pode procurar ajuda em unidade básica de saúde, UPA, SAMU, pronto-socorro, hospital, né? Tudo isso são lugares em que vocês podem procurar ajuda, tá bom? Então, pessoal, eu encerro com vocês, né? Agradecendo essa oportunidade, agradecendo esse convite e fico à disposição para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa que eu tenha falado que talvez ficou confuso, né? Mas eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigada, fico à disposição. Camila, eu acho que tem uma dúvida no chat para você. Tem. Deixa eu ver aqui. Eu vou encerrar o compartilhamento de tela. Vamos lá. Aqui no bate-papo, tá. Se você puder pedir para enviar... para enviar a apresentação depois, Bia, você já tem, fique à vontade. Só tem uma alteração aí que eu coloquei num slide que tem o CAPS. CAPS não é para esse tipo de tratamento, tá? Esse vocês excluam, vocês procurem ajuda na unidade básica de saúde, UPA, pronto-socorro, hospitais em geral, tá? O CAPS, por que eu coloquei o CAPS? O CAPS, ele é Centro de Atenção Psicossocial, e esse é um slide que eu uso sempre, toda vez que eu vou falar de saúde, eu falo disso. E eu falei do Setembro Amarelo, então eu usei o mesmo slide. E para o Setembro Amarelo, a gente procura o CAPS, tá? Para o Novembro Azul não cabe, então é um erro, né, que eu preciso falar para vocês que vocês não cometam erros com base no meu erro, tá bom? Camila, com relação ao câncer, existe alguma ação preventiva natural que o homem pode fazer antes dos 45? Ou seja, sem que tenha que visitar o urologista? Sim, eu não sei se pronuncia Iron ou Iron, seu nome, mas sim, pode ter aquela questão que eu falei, ó, dos hábitos saudáveis, hábitos alimentares, atividades físicas, higiene adequada, ficar atento ao corpo, né, os sinais que o seu corpo dá, principalmente os adolescentes que agora estão em fase de transformação.
né? Então, tem muitas mudanças corporais. Fique atento, converse com alguém, né? Às vezes converse com um pai, com um tio. Tá acontecendo isso, é normal? Nossa, eu estranhei com tal situação, é assim mesmo? Então, assim, são coisas que a gente já trabalha na prevenção, tá bom? Então, assim, sem precisar de ir no urologista, tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, se a gente valorizar a nossa alimentação, a gente tem muito poder com isso, né? E às vezes o que a gente não quer é comer direito. A gente quer viver de BK, a gente quer viver de Mac, né? Mas não dá. De vez em quando pode, mas precisa de todos os nutrientes, daquilo que a sua mãe está cansada de falar, sabe? Come isso, come aquilo, faz isso, come fruta. Então, não tem como fugir muito disso. Se você quer ter uma vida saudável, busque hábitos saudáveis. E a gente começa a nossa construção agora, né? Porque às vezes eu só como bobeira, só como fast food, tenho uma vida sedentária, não faço nada. Aí o reflexo não vai vir agora. Essa conta vai chegar depois, né? Vai chegar aí com uns 35, 45, com tudo quanto é tipo de complicação em saúde. Então, assim, trabalhe na prevenção. Tenha hoje hábitos de andar de bike, sei lá, patins, skate, o que vocês gostam, dançar, e ter uma alimentação adequada. E aí você só vai no urologista depois dos 50, quando é necessário já para checar que está tudo ok, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. E se alguém, né, quiser fazer alguma outra questão, eu fico à disposição. Eu queria fazer uma pergunta, pode? Sim, claro. Eu queria saber, né? Pode ser uma pergunta óbvia, mas assim, o índice e a conscientização dos últimos anos, ao longo dos últimos anos, você acha que tem tido uma conscientização maior, mais ampla? Estão reduzindo o número de ocorrências de falecimento por conta dessa doença? Porque a gente vê que 90% consegue, sendo detectado com antecedência, se cuidar e se recuperar. E num horizonte de tempo, como vem sendo essa evolução da doença? Igual esse último dado que eu trouxe lá no primeiro slide, que é de 2017, né? De 2017 para cá, tem-se uma crescente na questão da conscientização, da aceitação, das pessoas darem a abertura, se desprender do preconceito. Quando a gente tem o número de 90% de casos de sucesso, é porque as pessoas já estão mais abertas, mais adeptas ao tratamento, à busca, à prevenção. Então, sim, os resultados são muito favoráveis. Tem as pessoas que ainda são resistentes, que fica mais na omissão, mas hoje a gente percebe que é um 10%, né? Mas o problema dos 10% é que, como que eu posso dizer, essa conta também chega, né? Assim, ele também vai sofrer se ele não buscar ajuda precoce, porque o corpo vai começar a dar sinais, né? Começa a apresentar, às vezes, sangue na urina, dor, às vezes, aumento da próstata. Por quê? Porque não buscou ajuda lá atrás, por conta do preconceito e do receio, mas a gente vê que já que é 10%. Então, 90% tem buscado, né? E quando você fala dessa questão de procurar ajuda, né? Eu trabalhei no AME durante 4 anos. Não, 3 anos, perdão. 4 anos eu fiquei no Allan Kardec. 3 anos eu trabalhei no AME. E a gente via, assim, que a procura é muito grande. As pessoas ligam e, assim, a demanda era muito, muito grande, porque as pessoas estão mais abertas. Quando lançou essa campanha, que é do AME, sobrava vaga, sobrava. A minha chefe até brincava que a gente ia pescar os pacientes na rua, sabe? Tá passando lá na porta, a gente ia pegar para fazer, porque os pacientes as pessoas não tinham conhecimento, tinha muito preconceito, mas isso de 5 anos, vamos dizer, há 5 anos atrás. Hoje, se você liga, às vezes o agendamento não vai ser já para agora, mas, por exemplo, meu sogro ligou essa semana, agendou para 12 de dezembro.
Então, a gente vê que, ok, não está tão distante, mas está tendo uma demanda grande, né? Às vezes gera até fila de espera para o AME. Então, assim, as estatísticas apresentam que a abertura tem sido maior e esses 90% aí é o que nos dá força de que estamos no caminho certo com a questão da conscientização, né? E só para finalizar, pelo número de casos, né, constatados, né? Eu não sei se você falou durante a palestra, se falou, se me desculpa, eu não entendi, mas a principal origem da doença, ela é hereditária. Você falou dos casos, né, dos cuidados e tudo mais, mas a principal causa da doença, qual que é? O câncer de próstata, sim, ele tem uma questão hereditária, ele tem uma questão biológica, ele está mais ligado a fatores genéticos, né? Uhum. Agora, as outras doenças, que foi as que eu apresentei, nem sempre elas estão ligadas a um fator hereditário. Já tem os fatores ambientais, os fatores individuais, mas no caso do câncer de próstata, é mais comum em pessoas que tenham na família, não é pacientes, não, nos parentes de primeiro grau, que aí no caso é vô, tio, pai, tio e avô, né? Homens que tiveram, né, que têm familiar, que infelizmente foram acometidos, eles têm uma probabilidade maior de ter o câncer de próstata. Agora, outras pessoas que não têm casos na família, pode ter também, né? Porque às vezes, por exemplo, o meu pai teve câncer de próstata, os meus irmãos já precisam de fazer o exame, mas eu corro o risco de ter câncer de mama, porque ele teve o câncer de próstata. Então, assim, às vezes, o meu pai não teve câncer de próstata, mas a minha mãe teve câncer de mama, a minha avó teve câncer na garganta. Então, assim, a gente precisa de olhar muito. Às vezes, não vai dar o mesmo em todas as pessoas, mas por ter já células cancerígenas mais fortes, pode ser que isso desenvolva, né? Respondi? Claro, obrigado. Então, tá bom. Pessoal, então é isso. Alguém mais tem alguma questão, alguma dúvida? Eu posso fazer uma pergunta? Assim, não sei se é um pouco óbvio, mas é que na adolescência sempre alguns tópicos são tabu, né? Como nós poderíamos, por exemplo, falar sobre essa doença com os trazer jovens? essa realidade para os adolescentes, Isso. né? E a realidade para o adolescente? Peraí, que eu vou mostrar. Muitos também têm vergonha de falar sobre certos assuntos e preferem evitar. Olha só como a gente pode falar da realidade contando isso aqui para os adolescentes, ó. Contando isso aqui, olha, você gosta muito de você, né? Você se ama e todas as partes do seu corpo são importantes, não é? Você sabia que às vezes você pode ficar sem o seu membro? Você sabia que às vezes você pode ficar sem o seu pênis? Aí é a cara desse adolescente que tá aí, sabe? De susto, de desespero. Então, como que a gente pode conscientizar? Não estou falando para vocês saírem assustando todo mundo, não. Não é essa a intenção. Mas é contar que nós corremos riscos, pois nós somos seres finitos e, com base nisso, a gente precisa de se cuidar, a gente precisa de olhar para as pessoas que a gente ama e querem que a gente fique bem, e a gente precisa de se cuidar. Então, às vezes, ir pelo lado do tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, às vezes a pessoa não vai dar muita bola. Mas se você apresentar o medo que você tem de perder, fala, olha, você precisa de se cuidar, porque eu tenho medo de ficar sem você. Eu amo tanto você, pai, você precisa de dar um jeito, porque senão como que... Não, você precisa de me ver formar, você precisa de conhecer meus filhos, você precisa de ter longevidade, para isso você tem que se cuidar agora. Então, é mostrar através dos dados, igual esse dado que eu falei para vocês aí, apresentar através dos dados, apresentar que 90% das pessoas se recuperam quando descobrem precoce. Então, vamos olhar para o cuidado, para as possibilidades que a gente tem.
Porque às vezes a gente tem possibilidades agora, mas se a gente demorar muito para olhar para as possibilidades, elas não vão estar mais lá. Então, como conscientizar? Contando a real, ó, isso é importante, então vamos lá, o que você vai fazer? Eu vou no médico com você, nós vamos marcar, nós vamos ligar, o que está acontecendo? É contar para o outro que ele é importante e ele precisa de se cuidar. Até só fazendo uma pontinha aqui, né? Sei que vocês falaram de Setembro Amarelo, e muitas das pessoas, elas não reconhecem a própria importância. Elas têm a sensação de que eu não sou importante, então, para quê? Ai, não, já estou cansado. Ai, não vou ficar caçando doença, não. Eu vou... E às vezes a gente precisa te contar. Não, você tem que se cuidar, porque isso é importante. Não, você precisa de fazer isso porque eu quero que você esteja na minha colação de grau. Eu quero que você me leve ao altar. Eu quero... Às vezes a gente precisa te contar para o outro a importância que ele tem na nossa vida, porque a partir do momento que ele vê a importância, ele fala, nossa, é verdade, eu tenho que dar um jeito, porque senão eu não vou chegar lá, tá? Então, o caminho é o caminho do cuidado, é o caminho das evidências, é o caminho dos fatos e o caminho do amor também. Respondi, meninas? Respondi, Gabi? Sim, Era sim. a Gabi que perguntou? Ah, Maria Eduarda também. Então, tá bom. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida a mais? Querem fazer algum comentário, falar mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Parece que o João ergueu a mão ali, eu percebi. João? Não, o A João cara do João de susto. Ai. Já que o André pediu, então eu falo, né? Eu só queria agradecer o convite. É uma honra estar participando aqui com vocês. É muito importante. A gente está aprendendo mais. E Camila, parabéns pela palestra. Isso aí acabou me assustando um pouquinho. E pode deixar que eu vou passar a mensagem adiante. Obrigado. Passa sim que você vai fazer bem para os seus amigos, para os seus familiares, porque é aquele negócio, né? A gente tem que cuidar de quem a gente ama, né? Porque são pessoas importantes para nós. Então, vamos semear informação, ela muda a vida, ela muda histórias. Então, é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Eu estou passando um monte de informação, mas são sementinhas, e aí a gente tem que deixar isso florescer, tem que jogar mais sementes em outras terras, tá? Mas eu que agradeço o convite, viu? Lavínia, Cristiane, Bia, André, muito obrigado mesmo. É uma honra poder estar aqui, poder fazer parte. Eu adoro estar com adolescentes, trabalho muito com adolescentes, então é um prazer estar aqui, semeando com vocês. Nossa, nós que agradecemos a sua disposição, né? E todo mês a gente tem o projeto de fazer palestras, né, com o tema que você mencionou, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, e sinta-se convidada, né, para todos os outros que nós tivemos. Mês que vem é Dezembro Vermelho, né, contra a prevenção e conscientização de DSTs. Isso. E aí, se você quiser estar presente, a gente adoraria ter você conosco novamente. Obrigada, pessoal. Eu podendo, eu me organizo e é um prazer estar assim, viu? Obrigada pela paciência de me ouvir esse tempo todo. Nós que agradecemos. Coordenador, você quer falar alguma coisa a mais? Encerrar? Não, só registrar, né, em nome do Rotary Club, o agradecimento a você, Camila, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, por toda a sua, né, didática de tomar o cuidado de falar um tema tão assim importante, né, para uma galera, né. Nós temos poucos homens na sala, mas nós temos muitos filhos, né, muitos jovens que podem realmente cultivar essa semente dentro da família, perante os amigos, enfim, e espalhar o bem, que é um dos projetos, né, um dos pilares que sustentam o Rotary, né. Quero também registrar e agradecer a presença do João, que representa o distrito, né, ele é RDR, né, João?
RDA. RDA. E sempre que você puder, esteja presente com a gente também. E passo a palavra para você, Bia. Eu só estou comentando também, Camila, porque esse é um projeto da família Rotária, né? E acaba sendo multiplicado, o vídeo fica à disposição, mais pessoas assistem, de repente pode surgir até mais convites para você fazer, né, o seu trabalho aí de divulgar esse importante tema também, tá? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pessoal. Pessoal, eu só queria falar para vocês que se alguém perdeu algum pedacinho, se alguém quiser repassar essa palestra, essas informações, se a internet caiu aí, vocês não conseguiram assistir tudo, essa palestra vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que a gente tem lá, Interact Clube de Franca, é só vocês pesquisarem, depois se vocês quiserem eu mando o link. E eu gostaria de agradecer também a presença de todo mundo que está aqui, mesmo que for por convites, muitos pais estão aqui também, eu vi. E é muito bom vocês estarem se interessando por esse assunto, porque essa informação tem que ser repassada, né? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. E se alguém mais quiser falar alguma coisa, sim, pode falar. E eu declaro essa reunião oficialmente encerrada, tá? Obrigada.